Olá pessoal, mais uma dica rápida para quem quer tirar sua ideia da cabeça e colocar no papel. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre premissa. Você sabe como e quando usar esse recurso em seu roteiro? Se não, fique com a gente que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então pessoal, o que é a premissa? A premissa é bem simples na verdade. Ela é um ponto ou uma ideia de que se parte para armar um raciocínio. Ou seja, é um ponto inicial, é um ponto de partida onde você vai colocar as informações que vão basear a sua história. No cinema, a premissa é a motivação inicial da história. É o gatilho que gera toda uma onda de informações que se transformará posteriormente em uma história. A premissa é apenas o ponto inicial, mas ela por si só não é uma história, pessoal. É isso mesmo. Você já deve ter percebido que alguns filmes começam mostrando algum ponto importante, alguma coisa que vai acontecer mais tarde, e ele acaba sendo o ponto inicial ali da história de todo o filme. Por exemplo, o filme de Meteoro, por exemplo. Um catástrofe, Armagedon, né, e tantos outros aí, filmes que tem o Meteoro como um personagem. Ele começa mostrando o universo, o espaço e esse meteoro vindo em direção à Terra. Essa é a premissa. A gente sabe que toda a história que vai acontecer ali depois daquela cena inicial se baseia nesse ponto de partida. Um meteoro vai atingir a Terra. Então alguma coisa vai acontecer em algum momento do filme. E a gente sabe que é exatamente o meteoro quando vai chegar. Um outro filme também que usa-se muito isso, o filme Vulcão, por exemplo, né? Tem um filme chamado Vulcão, e é Vulcano, né, o nome do filme. E mostra primeiro lá a lava de debaixo da terra começando a surgir, criando alguns desastres. Isso também é a premissa. Ou seja, quando você tem uma informação que vai basear todo o filme e todas as outras histórias se baseiam nesse ponto de informação, isso é premissa. Agora, quando a gente deve usar a premissa? Principalmente, pessoal, quando o seu conflito não é muito profundo, não é muito denso, não é muito específico de uma pessoa só. Por exemplo, num filme de catástrofe, várias pessoas vão aparecer ali, vários personagens, vários núcleos, e todos estão afetados por esse princípio, por essa premissa. Então não dá tempo de você trabalhar um conflito separadamente dentro das 2 horas do roteiro clássico, de você trabalhar a história de cada um, contando aquele problema todo, até aí a gente ficar conhecendo a pessoa, e aí o meteoro ia cair na Terra. Não. A gente sabe que aquelas pessoas a gente está mostrando superficialmente a vida delas, e uma hora o meteoro vai cair. Né? Um outro grande filme também, se vocês quiserem pesquisar na internet, é Inferno na Torre, é um filme de 1972, é um filme catástrofe. Né? É a mesma coisa, as pessoas estão num prédio e todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas vão ser afetadas por um incêndio que teve nessa torre, que é um filme famoso. Né? Mas olha só, não é só filme catástrofe, né? Não é só filme catástrofe que usa premissa. Tem um grande filme, um clássico do cinema, que é um filme muito bonito, que realmente marcou gerações, né? E marcou a minha geração principalmente, que é o filme do ET, o Extraterrestre, que tem a direção do Steven Spielberg, o roteiro de Melissa Madison, e ele foi vencedor de 4 Oscars e 2 Globos de Ouro. Então é um filme que vale a pena você assistir. Eu fico impressionado como às vezes alguns alunos meus da faculdade, pessoas mais novas, não viram esse filme. Falam que gostam de cinema, falam que curtem, né? Querem ser roteiristas, mas nunca assistiram ET. Então se você quer ser roteirista, assista a esse filme. Porque ele é um clássico, o roteiro dele é muito bem escrito, o roteiro dele foi indicado a Oscar, não ganhou, porque teve outros filmes também na época, Gandhi, por exemplo, né? Foi o vencedor concorrendo junto com ele. Então, ele não ter ganhado o Oscar do melhor roteiro, não desmerece o roteiro dele, muito pelo contrário. Foi um filmaço. E ele usa da premissa. Muito bem, pessoal, a primeira cena do filme já mostra pra gente de cara qual é a premissa do filme, né, o ponto de partida, que é exatamente uma nave, né, alienígena, uma nave extraterrestre, que está numa floresta, mas muito próxima a uma cidade, né, a gente consegue ver até a iluminação da cidade lá no cantinho aí do vídeo, e essa nave está
ali fazendo alguma coisa, né, nessa floresta. A gente começa a ver aí a forma desses alienígenas. Então a gente já sabe que o filme é um filme de ficção científica, a gente já sabe que é um filme que vai contar a história de um extraterrestre, que eles vieram aqui à Terra. A gente não sabe ainda o que isso vai determinar, impactar na vida das pessoas que vão aparecer. A gente nem sabe quais as pessoas que vão aparecer ainda. Mas a gente já sabe que o filme conta a história desses homenzinhos aí, desses, né, desses extraterrestres aí que estão passeando nessa floresta. Essa é a premissa do filme. Então nem todo filme de catástrofe que usa esse recurso. Por que foi usado nesse filme, nesse momento aí, com o do filme do ET? Exatamente para que não se perdesse um tempo muito grande contando essa história, contando a história do Elliot, que é o menino que acaba ficando amigo do ET e salvando o ET, para não se perder tempo contando essa história, aprofundando esse drama. Até porque o conflito não é realmente a história do Elliot. O conflito é como ele vai ajudar, é a amizade dele, como que ele vai ajudar o ET a voltar para casa. Esse é o grande conflito, esse é o grande plot do filme, né? A estrutura dramática do filme. O tempo inteiro ele passa-se agora nessa luta para ajudar o ET a voltar para casa. Então não é um filme que você vai precisar ali se identificar, eu quero uma empatia muito grande com o problema do garoto, do Elliot, né? Não tem nada a ver com ele, né? É a relação e a amizade dos dois. O que faz o filme ser bonito e tocante é exatamente essa amizade, essa pureza que existe entre essas duas crianças, porque o ET também era uma criança, né? Ele era um adolescente junto à espécie dele. Então a amizade dos dois é que passa a fazer a carga dramática do filme. Então toda a narrativa do filme é estruturada nessa amizade e nessa luta em voltar, fazer o ET voltar para casa. Então não há ali aquele necessidade de você dividir o roteiro naqueles 3 atos formais, né, dentro da estrutura clássica do roteiro, que é a parte 1, que é aquele desenvolvimento, apresentação do conflito, o 2, o desenvolvimento, a resolução e o final. Não, ele já parte lá, te dá logo a ideia inicial e tudo que você vai ver aí depois se resume nesse ponto de partida. Então quando você tem um conflito muito superficial, ou que não vale a pena ser explorado, mas tem aí um ponto inicial que vai carregar a história, aí você usa a premissa. Tá? Não é toda a história que cabe isso. Tá? Por exemplo, uma premissa que eu acho que foi mal utilizada, vou até dar um exemplo para vocês, no próprio filme Top Gun 2 e no 1 também. Tem ali uma premissa, nos 2 filmes, eles utilizaram esse recurso. Mas ali qual o sentido, né, daquela premissa ali? As duas, tanto no filme de 86 quanto agora desse ano, 2022, mostram o Maverick enfrentando situações limites, situações que ele poderia até morrer. Né? Essa é a premissa? Isso perde todo sentido depois. Se não que não perde todo sentido, mas não tem uma carga dramática tão grande para justificar uma premissa. Né? E poderia ser mostrado de qualquer outra forma, porque não é nisso que se baseia o restante do filme. Né? Ali já é mais uma alternativa para se mostrar realmente o perigo que era voar, o perigo que era fazer parte do Top Gun, né? Que eles nem faziam parte ainda, mas era aquele cara, ou quem fazia parte do Top Gun tinha que ser cara doido, louco, né? Igual era o Maverick, capaz de enfrentar qualquer coisa dentro do avião. Eu não sei, eu acho isso muito pouco para justificar uma premissa. Agora, no caso dos filmes de catástrofe, por exemplo, no Meteoro, no Vulcão, esse muito bem utilizado aí no ET, aí realmente é uma ferramenta muito boa do roteirista, que pode contribuir muito para dar uma carga dramática mais palatável, né? Para você não ter que ficar explicando muito ou dando muita volta no roteiro para chegar àquele ponto. A gente não precisa saber muito da história da família do Elliot. A gente tem que saber o que está levando aqueles 2 personagens a ficarem tão unidos
a ponto de um influenciar até, né, o outro. Quem não viu o filme vai ver, que vai entender essa parte que eu falei aqui. Não vou dar spoiler também. Mas é uma ferramenta muito boa, muito bem, sendo bem utilizada, vale muito a pena e facilita muito a vida do roteirista, ok? Então a premissa é um ponto de partida onde você vai dar informações ali que vai permear toda a história e todas as outras informações, a vida de todas as outras pessoas que vão ser impactadas tem ali exatamente aquela premissa em comum. Né? Então também quando você vai mostrar várias pessoas, né, várias situações que são impactadas por aquela pessoa, por aquela premissa. Espero que vocês tenham gostado. Uma dica rápida, né? Se você quiser saber mais sobre o tema, coloque aí nos comentários e a gente vai conversando e trocando mais informações. Tchau, pessoal, um abraço.